Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma forma muito extraordinária de você estruturar sua meta para bater essa meta. Então, meta, a gente tem que definir uma meta que a gente vai conseguir alcançar. Sabe por quê? Isso cria em nossa cabeça, no nosso cérebro, condições de que nós somos capazes e alimenta crenças possibilitadoras. Então, se você já está aí meio sem energia, sem acreditar que vai bater metas, então esta estruturação pode te ajudar muito a ressignificar isso aí e a partir daí, então, você começar agora a ser um batedor de meta, uma pessoa que é realizadora. Bora lá? Vamos ver como que é simples? Pois é, primeiro, eu trago aqui um contexto de conexão com o propósito. Tá? Por quê? Você precisa de motivação para bater meta, e principalmente se é uma meta que vale a pena o resultado que ela vai trazer para você. Então eu te convido a refletir e anotar aqui quais são os seus porquês pessoal. Por quê? Porque eu tenho uma vontade de evoluir, eu tenho vontade de crescer financeiramente, pessoalmente. Então anota as coisas que você admira muito, que você acredita muito e que você valoriza muito. E o seu porquê pessoal. Está tudo relacionado dentro porque você pessoalmente busca bater essa meta. Depois eu quero que te convido a você a pensar o seu porquê empresarial. Por que você tem a sua empresa? Por que você está buscando dentro da empresa que você trabalha? O que você busca ali além do resultado financeiro? Muitas das vezes o resultado financeiro cega a gente do restante. Então o convite o dinheiro é o resultado, mas o que você quer fazer e vai sentir alimentado naquele trabalho. E isso pode ser o seu porquê empresarial, o que você vai ganhar além do dinheiro. Tá? E para quem? O seu para quem? Para quem você dedica esse esforço, esse trabalho, este aprendizado, essa dedicação? Lembrando que tem metas que vai extrapolar o seu prazo aí de dedicação. Às vezes a gente pensa que empresário trabalha pouco, às vezes você vai trabalhar 10 vezes mais que outras pessoas. Mas para quem você vai dedicar esse esforço? Né? Isso aí vai compensar com certeza. Para quem é essa pessoa? Eu trago para você o contexto da meta SMART. Tá? Então, quando vamos definir uma meta, muitas das vezes nós não atingimos, não batemos a meta, porque nós não estruturamos, não fizemos uma estruturação de forma inteligente. Então, o contexto SMART, inteligência. Primeiro, o S, seja específico. O que exatamente você quer? Então, eu quero ganhar mais dinheiro nos próximos meses. Você acredita que essa frase, essa determinação, esse foco está específico? Agora você vira e fala assim, eu quero faturar 30 mil reais no próximo mês de maio. Já foi mais específico. Agora, se você for mais específico ainda, eu quero ter um faturamento de 30 mil reais no mês de maio, vendendo perfumes na internet. Já está muito mais específico. Você já mostrou o que você vai vender, qual que é o tempo que você vai vender esse produto, qual que vai ser o resultado que você vai ter de faturamento nesse período. Nós podemos ser muito mais específico ainda. Né? Então, no mês de maio, eu quero vender 30 mil reais dos perfumes tal, importados para o público tal. Quanto mais específico você for, mais claro vai ser essa meta que você vai estar determinando e vai ter mais condições de atingir essa meta. Mensurável. Né? Então você consegue mensurar essa meta sua? Você tem alguma coisa que dá para você medir, né, se essa meta sua está meio atingida, totalmente atingida? Como que você vai mensurar? Então, se eu usar o exemplo de vender perfume, né, neste período de um mês, então eu coloquei o prazo de um mês, eu coloquei o valor do faturamento e eu falei que eu quero vender perfume. Então eu consigo no meio do mês falar assim, eu estou na metade da minha meta, eu consigo mensurar essa meta.
se eu consigo, ela é uma meta que ela está bem estruturada, tá? É mais um ingrediente aí. E se eu for, lembrando, voltando no ser específico, se eu ainda fizer um plano de negócio, eu preciso de vender, vamos supor, 50 perfumes, para os 50 perfumes me dá os 30 mil reais, é um valor hipotético. Você vai ter que pegar os 50 perfumes e dividir o total ali dos 30 mil por 50. Então vou fazer um cálculo aqui, eu coloquei essa meta e eu vou ter que checar se ela vai ser uma meta que vai ser possível de atingir. Então 30 mil dividido por 50 perfumes. Cada perfume tem que ser vendido por 600 reais. Isso é uma realidade? Então, se eu estou vendendo um perfume, né, de mais alto padrão, beleza. Caso contrário, eu já percebi que eu já tenho uma falha aí na especificação da minha meta. Mas aqui se essa meta é mensurável, se eu consigo saber em qual ponto que eu já estou para bater essa meta. Ela é atingível, realista, então acabou que eu já falei sobre isso, né? Então será que é real eu vender 50 perfumes de 600 reais? Aí eu teria que ver qual perfume e se é um perfume que eu consigo vender esta quantidade de 50 perfumes. Mas acredito que pode ser. Relevante, ela é importante. Eu estou fazendo essa meta pelo dinheiro que ela vai me trazer, ou pelo um desafio pessoal, que eu estou me desafiando a vender, ou pela recompensa que isso vai me trazer. Então, eu tenho que ver a relevância dessa meta para mim. Lembrando que nós estamos conversando aqui de uma meta, a sugestão é que você foque numa meta no máximo de 3 meses para atingir. E essa meta de 3 meses, você pode dividir ela em metas mensais. Então, se o meu objetivo maior em 3 meses é X, o que eu preciso fazer no primeiro, no segundo e no terceiro mês? Eu estou no processo de evolução, então isso é um processo interessante para se pensar. Né? E o tempo? Será que o tempo que eu estou estipulando é um tempo real? Então quer dizer que eu já respondi essa pergunta também. Então eu estou convidando vocês a pegar uma meta de 3 meses para que você consiga estruturar ela e atingir essa meta em 3 meses. Então colocar a meta com prazo muito grande, nossa cabeça muda demais. A gente não observa o tanto que muda, porque às vezes não temos o hábito de anotar as nossas ideias. Mas se você anotar suas ideias com frequência, e você, quando surgir uma nova ideia, você voltar naquela que você anotou, você vai observar como que a gente vai mudando a nossa forma de pensar. Então é importante que você determine um prazo menor, um tempo menor, e uma meta que encaixa naquele prazo. E o pessoal desencana. Meta, você pode determinar várias metas durante um ano. Então determina uma, realiza. Determina outra, realiza. Então imagine que legal, se você coloca uma meta maior de 3 meses e metas menores, semanais, metas de mês a mês, você tem muito mais estrutura para chegar ao final do terceiro mês com aquela meta batida, ou seja, somatórios de pequenas ações, de pequenas metas que vão te levar até esse resultado. Bom, e agora eu te convido a pensar uma estruturação melhor dessa meta. Então essa meta SMART eu já expliquei para você, né? Então você nessa parte aqui, você vai fazer o quê? Vai determinar melhor esta meta aqui, sintetizar ela, né? Então o que você vai fazer, até quando, como saberá que realizou, né? E qual que é a recompensa que você vai ter. Então, como que você, no caso de vender perfume, vai saber que você realizou? Quando você tiver ali com as vendas concretizadas, né, que somando dá 30 mil reais, não é isso? E qual que é a recompensa que você vai ter? Se você estiver vendendo esse perfume pelo preço de custo, você bateu a meta, bacana, mas você vai ganhar o que com isso? Não sobrou dinheiro, por exemplo. Sobrou, por exemplo, se você bateu essa meta, você está alimentando na sua cabeça que você consegue realizar uma meta? O que mais você pode realizar? Eu vender essas 30 vendas vai me ajudar a começar o meu marketplace, começar a ter relevância no Mercado Livre, vou começar sem ter lucro para isso. Então você tem que entender qual que é a sua recompensa. Então, além da meta, né, vou pegar meu tempo e vou gastar meu tempo durante 3 meses. E se você pegar esse processo aqui bem afinco, bem
com vontade, com bastante determinação, e você atingir, você vai ganhar alguma coisa. Né? Então, qual que é essa recompensa desse esforço? Então, é sobre isso que eu quero te convidar a realizar. E aí, nós entramos então nos superpoderes. Quais superpoderes você tem que vai te ajudar a atingir essa meta? E quais são os superpoderes que você poderia desenvolver, que você tem interesse de dedicar para desenvolver, para que você consiga descobrir, bater essa meta, atingir essa meta? E aí, na PNL, a gente usa muito o conceito da modelagem. Eu te convido, então, a buscar na internet, buscar no Instagram, buscar nas redes sociais alguém que realiza essa meta que você está procurando realizar. Então, se o assunto aqui é vender perfume, eu te convido a pensar alguém que vende mais de 30 perfumes por mês, dos tipos de perfume que você está procurando vender, certo? E que ele tenha relevância nas redes sociais. Então, por exemplo, e mais ainda, se você tem contato, assim, se você consegue seguir essa pessoa no Instagram e ver o que ela faz dia a dia. Então, o convite aqui é, você vai descobrir uma pessoa nas redes sociais, talvez no Instagram, ou talvez também aí no LinkedIn, e ver como que essa pessoa se comporta, quais são as atitudes dessas pessoas. E observando bem essa pessoa, eu vou te perguntar quais são os superpoderes dessa pessoa. Como ela fala, como que ela é influente, qual a linguagem que ela usa, quais são as estratégias de comunicação visual, entonação de voz, se ela é mais extrovertida, introvertida, como que é o dia a dia dessa pessoa. E aí eu vou te convidar a pensar os superpoderes que você identifica nessa pessoa. Então, essa pessoa tem isso que eu desejo ter, essa pessoa tem aquilo, isso ajuda, estruturar aí na sua cabeça quais são esses superpoderes, certo? Então, descubra essa pessoa, descubra essa empresa que tem já êxito, que já atinge a meta, ou talvez que ela está superior à sua realização de meta, para você poder ter alguém que você pode seguir, algumas ações, modelar. Quando eu digo modelar, é um pouco diferente de copiar. Não é simplesmente pegar no mesmo padrão que a pessoa fez e você fazer no seu Instagram, por exemplo. O convite aqui é, a pessoa falou sobre aquilo, faz sentido para mim? Faz. Como que eu poderia fazer algo diferente? Como que eu poderia fazer da mesma forma e talvez até melhor? Eu tenho certeza que vai surgir ideias fantásticas, fora da curva, com esta atitude. Depois, recursos e competências. Você aqui pode ver os seus recursos e competências existentes e o que você poderia desenvolver. Então, se você entender que para você vender esses 50 perfumes que você deseja vender, você vai ter umas loja virtual, você vai estar aí nos marketplaces, mas você vai se promover para fazer essas vendas igual alguém que faz, que tem um canal talvez no YouTube ou que tenha talvez um Instagram, e você vai começar a observar quais são os recursos que essa pessoa tem que você precisa desenvolver. Então, por exemplo, ela tem facilidade de falar em público, eu não. Ela tem facilidade de gravar vídeo, é extrovertida para gravar vídeos, então eu não consigo ainda. Então você tem algumas competências para poder desenvolver. Então é bom elencar essas competências, porque depois a gente vai perguntar. Eu te convido a se perguntar depois, como eu posso desenvolver essas competências? Então aqui é muito interessante que você já observa que vai surgir crenças limitantes. E aí você vai ter a escolha de se opor a essas crenças limitantes e fazer uma pergunta inteligente para o seu cérebro te responder, como que eu posso desenvolver esta capacidade, esta habilidade, esse recurso que é muito importante para mim bater minha meta, mas que eu não tenho ainda. Então elenque sem medo, sem julgamento, e depois você vai conseguir estruturar esses recursos. E por último, muito importante, é o conceito de cavalos. Quem são as pessoas? Ou aqui eu te convido a pensar uma pessoa que vai ser
uma pessoa que pode te impulsionar, certo? O cavalo funciona um pouco diferente de alguém que você pode pagar. O cavalo, normalmente, o conceito vem de um livro muito interessante, Horse Sense, né? Esse livro fala de corridas de cavalo. Se você escolher bem um cavalo, o competidor tem mais chance de ganhar, certo? Ele faz você andar mais rápido. Então, vamos dar um exemplo. Se você contrata uma empresa de marketing, ela não está sendo um cavalo. Você contratou ela para fazer um trabalho para você nas redes sociais. Agora, se você conhece alguém que tem alguma dificuldade e que você pode ajudar essa pessoa, em contrapartida ela pode te ajudar, vamos supor que é uma pessoa muito influente, um influencer digital, e você pode ajudar essa pessoa com alguma coisa do seu dia a dia, do seu trabalho. E essa pessoa vai se tornar amiga sua e vai começar a falar do seu produto. Vai te indicar alguém, vai te dar alguma dica, vai te ajudar em algum conceito. Talvez até, quem sabe esse cavalo pode te ajudar a desenvolver alguma das competências que você ainda não tem. Então é interessante você refletir se esse cavalo vai conseguir te ajudar a desenvolver os recursos e competências, não só a influência. Porque às vezes a gente pensa assim, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma live com uma influencer X, eu vou vender 100 perfumes, vai ser top. Tudo bem, aí você vai lá e consegue essa influência para poder, vamos dizer assim, te dar essa moral. Você começa ali a live, mas você talvez ali por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa ali de alguns gatilhos que disparou, você não consegue falar nada ali nada com nada na live. O que acontece? O que poderia ser positivo vira negativo. Então, às vezes, tem competências que você tem que desenvolver antes. E talvez um cavalo pode te ajudar a desenvolver isso aí de uma forma que vai te trazer uma estrutura melhor. Por exemplo, se você fizer uma live no estilo de entrevista e essa pessoa tem a facilidade de te entrevistar, ela pode te conduzir para um pensamento que vai destravar você ali para aquela live ali e vai te ajudar a atingir o objetivo da meta. Mas a gente sempre tem que fazer uma reflexão, porque o nosso cérebro é muito inteligente, mas às vezes ele se perde. Esse cavalo vai me ajudar a desenvolver as competências, ele vai me ajudar a ser parecido com o mito que eu estou escolhendo, eu vou encontrar meus superpoderes e tá ligado com a minha meta, ele vai conseguir me ajudar nesse tipo de coisa. A gente tem que fazer uma interconexão entre esses conceitos e ver se faz sentido. E por fim, também muito importante quanto o restante, eu te convido a pensar sobre pendências. Existem pendências que são estruturais. Por exemplo, se você, pegando essa meta de vender o perfume, uma coisa estrutural é você ter o produto, ou você saber como que você vai comprar, você entender de quanto tempo você compra, de quanto tempo você consegue vender. No primeiro momento, esta pendência é estrutural, que você não sabe. Mas na verdade, ela pode ser até imediata. Você precisa de saber exatamente como que você vai comprar, como que você vai vender, como vai ser os processos. É imediata. Depois ela pode se tornar rotineira, porque você vai ser uma coisa que você vai fazer todos os dias. Comprar, vender, comprar, vender. Então uma pendência ela pode transitar entre estrutural, imediata ou rotineira. Agora, a grande questão aqui se você estrutura bem suas pendências, elas ficam no seu lugar. Então, se você estrutura as estruturais, pendências estruturais, cria a sua estrutura, você trabalha bem as suas pendências rotineiras, o que você tem que fazer dia após dia. Normalmente as suas imediatas são menores, né? Porque imediata é aquele negócio, nossa, eu tenho que fazer isso agora porque senão eu não posso fazer mais nada. Então é interessante que você entenda as suas pendências rotineiras e satisfaça elas, resolva elas. As estruturais, que são muito importantes, porque a estrutural ela acaba dando a estrutura para a rotineira funcionar e evita que aconteça as imediatas. Então, no exemplo aí do perfume, nós podemos estruturar
como vender, para quem vender, quais especificamente vender, por quanto vender, como que eu crio os anúncios. Então tem coisas ali que são na estrutura que você tem que fazer para depois você começar a entrar na rotina. Agora, se isso não tiver o time certo, tudo pode virar pendências imediatas. Então, às vezes você tem dificuldade aí de sair do lugar. É interessante você observar que empresas e empreendedores que têm mais de um negócio, né? Então, vamos falar do empresário que é empreendedor e tem mais de uma empresa. Ele consegue trabalhar essas pendências estruturais muito bem, as rotineiras muito bem, e ele acaba tendo poucas pendências imediatas. Então é importante entender se faz sentido isso para você e elencar quais são todas as suas pendências aqui. Então, se você vai partir aí para o Instagram para poder fazer conteúdo, para poder te ajudar a bater essa meta, você vai ver que tem coisas que são imediatas. Preparar, aprender a gravar vídeo, aprender a editar, tem muitas coisas que são estruturais, mas às vezes estão no imediato. Se você vai começar hoje, tem coisas que você vai ter que trabalhar hoje. Então, o conceito é esse. Anota aí, passa tudo aí para o papel, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a estruturar essa meta. E aqui, pode acontecer de você desistir dessa meta e definir uma outra meta que seja mais relevante ou que seja mais plausível de você determinar nesse período. E se você, por acaso, encontrar uma dificuldade com uma meta maior, entenda que você pensar ela em pequenas ações vai te criar o alicerce para você criar as grandes ações. Então lembra aí da construção de um prédio. E começa com o preparo do terreno, depois a fundação. Mas antes disso ainda tem uma coisa, que é o projeto. Então às vezes ali, quanto mais tempo você dedicar no projeto, melhor vai ser o preparo do terreno, a escolha do terreno, a fundação. E dali para frente é que começa, de fato, o prédio. Então não adianta você determinar uma meta de construir um prédio em 3 meses, que você vai com certeza ter uma frustração. Mas sair da ideia para o projeto consolidado ali, pronto para executar, aí fica muito poderoso. Por quê? Porque você vai passar por alguns momentos de escolha. E este momento de escolha é o que vai determinar o seu poder. As grandes escolhas vai fazer você determinar o seu grande destino. Então é isso aí, um grande abraço e espero que vocês realizem e batem essas metas aí com facilidade, porque só depende de uma pessoa, só depende de você.